Não pôde vir todo mundo, os 3, mas vieram 2, o Schneider e o Bruno. E a gente vai falar sobre esses podcasts. Eu até convidei Marcela Knupp também, mas vai ficar para setembro, porque o Augusto Medeiros entra de férias em setembro, ele só pode vir em setembro. Para o pessoal conhecer os podcasts que tem na cidade, né? Saber o que é, porque a gente fica vendo podcast na televisão e eu vejo, por exemplo, eu estou viciada em podcast. E outro dia eu vi um podcast, eu levei um susto. Desculpa. Desculpa. É porque quando eu mexo no microfone, ele está com fone no ouvido, o tranco vai no ouvido dele, entendeu? Então, eu estava assistindo um podcast e de repente eu vou pelos títulos. Aí eu vi um título lá e falei, que interessante, vou ver esse podcast. Aí eu coloquei lá, de repente, quem que aparece? Eric Risato, trabalha aqui na rádio. Sim, um amigo. Seu? Você conhece? Não, você fala assim, amigo de profissão sua. Aí eu falei, gente, que máximo. Tem um podcast. O podcast dele é só ele fala de música. Bacana. De um músico especificamente, fala sobre a história, conta dos discos. Muito legal. Coisas mais antigas. Sim. Mas é mais rock and roll. Hoje o podcast cresceu muito, né? Mas tem muita coisa chatinha. É uma maneira hoje mais descontraída, né? Primeiramente aí, boa Boa tarde, tarde, Dirlene. gente. Desculpa, eu tenho essa mania. Boa a gente tarde fica conversando. aos ouvintes da Rádio Minas. É um Esse prazer. É o Schneider falando. Isso, é um prazer estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre o Guardião Podcast. A gente estava falando de podcast, o nosso podcast em específico é muito nichado, né? A gente trata de segurança pública, dá voz a esses operadores, bem como as instituições. Sim. Que nos dias de hoje, a gente está cansado de ver a grande mídia, os grandes veículos de comunicação, massacrar esses operadores que, de fato, doam a vida pela sociedade e, na maioria das vezes, são esquecidos e deixados de lado. Aliás, eu acho que são sempre esquecidos. Sim. Os especialistas de sofá, né? Eles gostam de julgar muito, então a gente teve essa ideia lá na unidade. Gostei de especialista de sofá. Né, o Schneider me chamou, falei, vamos montar alguma coisa para contar a história real, os bastidores de quem trabalha mesmo na segurança pública. Falei, vamos. Como é que nós ia começar? Então, nós não sabia. A gente só tinha boa vontade, né, Bruno? Então foi uma honra eu ter sido convidada. Sim, mas é especialista no assunto. Guerra tá associada a isso. Não, gente, o e vamos pegar aí os primórdios da guerra, a gente traz reflexos né, até hoje. Disso para os dias de hoje. Então... Traz, pois eles não soltaram os presos lá da Guerra Fria. Ontem, lá, a troca da Rússia com os Estados Unidos de presos, vocês viram isso? Ou vocês não viram isso? Não. Entre Ucrânia e Rússia? Não, Rússia e Estados Unidos. Eu não tive a oportunidade de acompanhar. Ainda não Eles trocaram prisioneiros, inclusive prisioneiros que estavam presos desde a Guerra Fria. Então, quer dizer, a Guerra Fria começou depois da Segunda Guerra. Então, quer dizer, tinha gente presa lá há muitos anos. Teve gente que estava presa há 1 ano. Teve gente presa... Olha, coloca para nós na internet, Klender, presos trocados, Estados Unidos e Rússia. E para quem está acompanhando e não sabe, a Dirlene é especialista em guerra, né? Quer saber sobre a Segunda Guerra Mundial. O pessoal todo sabe. Eu falo de guerra todo dia, gente. Eu vou falar, eu ponho guerra no meio. Pode entrar lá no Guardião Podcast, no YouTube, e acompanhar lá o episódio que a Dirlene gravou com a gente lá, recheado de conteúdo de qualidade. Top. Gente, eu não falei nada. Eu saí de lá assim, meu Deus, eu não disse nada. O que eu falei? Eu fiquei pensando nisso, falei, eu não vou nem... Foi bacana. Eu não quero ver, porque pra mim eu não disse nada. Não, foi ótimo, Dirlene. Muita informação. Você vê a quantidade de visualização que deu, foi excelente. Nossa, então se vocês me chamarem lá para falar do secto do Hitler... Gente boa, que cara. Nossa, vocês vão pirar com o secto. Nós ficamos de fazer a parte 2, né? Então, tem o secto, tem as guerras na África, que é muito interessante, na França, muito interessante também, Inglaterra, a guerra de mentira... Tem muita coisa interessante. Geopolítica, de uma maneira geral, Stalingrado. Agrada muito os ouvintes, os seguidores do nosso canal, do nosso conteúdo. Geopolítica, de uma forma geral, é um conteúdo que tem gerado assim, muitas curtidas, né? Sim. E tem gerado expectativa. Quando a gente fala, vamos receber um convidado para falar de geopolítica. O pessoal, data, porque você já fica querendo não é tão bem informado. Sim. Da população. A gente falava aqui há pouco, né, Bruno, sobre a ideia de ter criado o podcast. Assim, a gente costuma ver muitos especialistas, né? Especialista em segurança pública. Pô, mas que especialista é esse? O cara faz um curso de 3 meses, né?
sem querer desmerecer ninguém, e é especialista. Não, mas eu acho que você pode desmerecer, Porque me desculpa. ninguém- A pessoa que faz um curso de 3 meses, ela não é nada ainda. Dirlene, ninguém dá palpite na cirurgia de um médico, A não ser que seja uma Ninguém. especialização, Sim. né? Aí tudo bem. O dentista. do dentista, Sim, ninguém uma dá palpite na especialização. cirurgia. Mas segurança pública, todo mundo dá palpite. A sociedade Uma adora ocorrência apontar. Com uma briga de trânsito ali, ó. Teve uma Aham. briga de trânsito, a polícia devia ter feito isso. A polícia devia ter feito aquilo. Pô, se eu não tô na ocorrência, eu não posso comentar sobre ela. Né? Eu não tive a vivência Mas, da gente, o ocorrência. problema da polícia é que, assim, ganha mal, equipamentos caem nos pedaços. Delegacia, o dia que eu entrei na delegacia, eu nunca tinha ido na delegacia ali da Goiás, não. Eu ia muito na delegacia, eu cobria a polícia muito tempo. Na época que eu trabalhei de repórter, e eu conhecia todo mundo na delegacia. Então, eu Sim. chegava lá, assim, era amiga de todos. E eu ouvia coisas que eu não podia falar. O pessoal confiava em mim a esse ponto. Eu chegava lá, o inspetor, entra para a sala, fechava a porta, aquele tanto de gente, falava, Dirlene, não posso sair nada do que a gente está falando aqui, você não pode falar. Então, eles tinham essa confiança em mim, como eu, né, claro, eu não podia falar mesmo. Mas, gente, tudo sucateado. Aí, quando eu fiquei sabendo que foi lá para Goiás, eu falei, nossa, deve ter melhorado muito, né? Porque tiraram dali que estava ruim, então foi para um lugar bom. O dia que eu fui lá, eu fiquei chocada com o elevador todo arrebentado, escada toda estragada, as portas tudo caindo aos pedaços. Eu falei, gente, eu entrei numa sala e falei, gente, o que está acontecendo com essa delegacia que ela está caindo aos pedaços? E esse foi um dos intuitos nossos. Que a gente já levou muito delegado, Sim, policial civil, inclusive daqui teve. a maioria Mas foi daqui. As pessoas precisam entender a realidade de vocês. Sim. Porque hoje, você que acompanhou de perto, né, essa Sim. estrutura, essa precariedade, você concorda comigo que o operador hoje, ele faz muito com pouco recurso? Claro, faz milagre até. Sim. Então, Assim, trabalha muito por amor, não sei, amor. por amor, é É por vocação. amor, por dinheiro, qualquer coisa que você fizer na rua, você ganha o nosso salário. É vocação. E se eu falo pra quem tá querendo entrar, eu falei isso com minha namorada, mas eu quero ser polícia. Eu olhei pra ela e falei assim, vamos em São Paulo, eu vou te ensinar a comprar coisa, eu te dou o que você quiser, que você ganha mais que eu. Não, mas e a estabilidade? Falsa estabilidade. Porque o mental também é muito difícil para vocês em muitos Sim. momentos. Gente, nossa, às vezes eu fico olhando, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, vou dar um super exemplo. Eu vejo aquela polícia ali entrando ali naqueles lugares, aqueles becos. Gente, que adrenalina! A vida em risco a 100%, né? Que Constantemente. adrenalina! Mas a gente não precisa ir muito longe no Rio de Não, Janeiro, tá, não, de tá, rede. mas é porque a gente é o que mais vê na televisão. Sim, Eles sim. mostram o Rio. É o mais Então, forte, não é dado tanta vivência, mas entra dentro de uma unidade prisional de grande porte, que você vai ver o que é adrenalina, né? Você vai falar assim, ó, meu Deus, o pessoal ali pode eu já colocar a fiz. capa que os caras são heróis. Eu já fiz programa lá na Floramar, mais uma ala mais boazinha, de mulheres, mas fui onde os homens trabalhavam, mas só me permitiram essas coisas assim, entendeu? Sim. Eu já fui lá algumas vezes, já tem um tempo que eu não vou, tô precisando voltar. 4h49, a gente volta daqui a pouquinho, vamos continuar o nosso bate-papo. De volta então ao nosso programa, gente, o pessoal do podcast Guardiões, eu não sei porque na minha cabeça é comando. Comando? Comando Podcast. Mas seria um Toda bom nome vez que também. Seria eu- um bom nome. Seria um Pô, bom se Se nome. fosse na época, nós tinha catado. Não sei, toda vez que eu penso em vocês, eu penso Comando Podcast. Eu falo, não é comando, qual que é a palavra? É Guardiões. Mas o porquê do nome Guardiões? Por quê? Quando nós iniciamos, né? Hoje nós temos o Bruno, outro Bruno Faria. Sim, faria. Não pôde estar presente aqui com a gente, mas ele é policial civil. E quando o podcast Guardiões começou, éramos 3 policiais penais, né? Então, Guardiões, né? Guardava. Sim. Então, pô, nome bacana, nome forte. Sim. Vamos colocar esse nome então. E, A votação foi rápida, né? Sim, e foi muito rápido, né? Quando eu chamei o Bruno para poder montar esse podcast, o Bruno, terceiro nome. Falei, Camargo, não tem outro. Camargo vocês devem até conhecer. Tem um programa na rádio também, não sei nem se pode falar. Não sei do que você está falando. Ele pode falar. é de outra Ele é de outra rádio, é de outra outra emissora. rádio. Ah, tá, pode É. falar, ué. Ele é da Rádio Candidez, Candidez. apresenta o programa Birosca. É o...
Quem que é que apresenta, você sabe? Fabiano Camargo. Ele é engraçado, senhor. Ele imita o Silvio. Que Silvio. É um programa de O Silvio humor lá, Santos, né? ele- Ah, Bacana. eu achei que era o Silvio França. Não, ele imita Não, o Silvio não. Santos. Eu falei Silvio, eu penso no Silvio França. Mas todo mundo imita o Silvio Santos. Silvio gente. Santos, né? Até eu Mas acho que ele eu tem imito o Silvio um Santos. jeito autêntico de Da fazer É. essa imitação, né? E da comunicação Fica- também, então ele fechou. Ah, tá. Foi esse terceiro elemento e a gente não teve nem muito tempo para poder escolher esse nome. Eu sei que a gente fechou o grupo num dia, 2 dias depois a gente já estava gravando, já montando página de Instagram, YouTube. Sim. E Vou graças ter que a Deus anotar aí aqui tá Guardiões. evoluindo e tá fluindo. Toda hora eu vou Fez um ano agora, dia 15 ou 17, se não me engano. Sim, inclusive algo importante da gente trazer para os ouvintes da Minas aqui é uma promoção que a gente está tendo lá no nosso canal, né, onde nós estamos sorteando uma blusa autografada, né, uma blusa oficial do Cruzeiro, Uma camisa. autografada por todos os jogadores do time. Todos. Todos os Original, jogadores, autografado original. pelos jogadores. Eu acho Ó, assim, é um Atenção, prêmio, cruzeirenses. é um Sim. prêmio e tanto, né? Que é a primeira. São 3. Tá? Então não tem Esse a data mês de ainda. julho, né? Esse mês de julho, Mês de inclusive. Ah, julho. são 3 camisas? São 3. Esse mês de julho é o Cruzeiro. Mês que vem. Atlético. Esse mês de agosto já é o sorteio do ganhador da camisa do Cruzeiro. Então, né? esse mês de agosto. Isso, mas Isso. começou em julho. Isso. Então, esse mês de agosto, assim que a gente sortear a camisa do Cruzeiro, né, já vai ser a camisa do Galo, oficial, autografada por todos os jogadores também. E no mês subsequente, já a camisa do América. Né? Ah, que legal, gente. Parabéns. E lá tem muito sorteio mesmo também. Tem, E uma Não, o coisa pessoal bacana- ganha. Toda É, semana sempre- alguém ganha sempre um. tem presente. Ah, lá né? tem uns presentes. Ó, eu Não, ganhei e- uma caneca. Ganhou a caneca? Tô usando. Tá usando, usando ela? a gente não tá vendo a caneca aqui não, né, Bruno? Não, mas eu tô usando lá em casa, mas eu vou Ah, trazer tá. ela pra cá, porque olha que a situação. Ô, É, Bruno, não, tá Eu precisando falei, mesmo, viu? não, a mas- caneca tá aqui não, Bruno. É porque eles não queriam que cada um tivesse uma caneca de um jeito, sabe? Aí tentaram padronizar, só que não deu certo. Não deu certo, não? Então eu levei minha caneca embora, mas eu vou trazer ela pra cá. Bacana, mas assim, só fazendo um paralelo ao que eu falei aqui sobre essa promoção, o que acontece? O mais importante dela, Como participar? isso, você vai seguir o Guardião Podcast e a Elo Consultoria, que é uma parceiraça nossa aí, né, Bruno? Sim. E vai fazer uma doação de R$2. Esses R$2, esse montante que for arrecadado, ele vai ser destinado para uma instituição carente, né? Ah, A gente tá. vai fazer prestação de conta, não tem nada a ver com rifa, a gente não está ganhando nada disso. Lembrando que a blusa é doada, Ela não foi doada. não é compra, não é rifa, não é nada Sim. nesse sentido, tá? Já foi doada com esse intuito já, de poder gente, fazer essa ajuda à instituição carente. Mas os podcasts, o pessoal, mais ou menos, de um jeito bem assim, sutil, pede dinheiro pra eles. Pra bancar o podcast, pra bancar o aluguel, pra bancar um monte de coisa. O pessoal doa, a gente vê, aparece lá R$5, R$10, R$2. Ó, obrigada aí, hein? Eu tenho que abrir minha mente para isso também. Você É, também, porque né, a Bruno? gente não tá Eu fazendo, não. Eu não tenho Então, esse... Nossa, eu tô vendo isso direto. O meu que suco baleinha lá sai do meu bolso. Que Pois suco é. que eu bebo lá tá saindo do bolso. Mas Então, se alguém estiver ouvindo aí, quiser fazer doação, porque doação pode, né? pode. Então- Gente, mas vocês têm que fazer isso lá no podcast. A gente não faz. Ó, a partir de É sério. hoje, a gente está precisando de colaboração. Quem quiser ajudar. Como é que influencer ganha dinheiro, gente? Não Mas faz. o intuito nosso lá, Dirlene, assim, se eu falar que a gente não almeja, né, Bruno? Sim, Quem a gente sabe? almeja. Tem Porque um ano ainda. Um ano que a gente tá nessa luta aí, mas eu acho que ainda não é o momento, né, da gente poder fazer isso. A gente quer mostrar um lado social do canal, porque todo mundo, como a gente trabalha com segurança pública, todo mundo vê ali o operador como É um monstro. um monstro. Né? Ele é Vamos mal, colocar assim. palavra mal próprio Isso. dito. E pedindo dinheiro ainda, pô, não vai ficar legal. É. Né? Então eu acho que as duas coisas não comunicam. Até Assim, porque no início a gente Falo levou pra nós que somos muito nichados, né? Entendi. Porque a gente começou só com o operador mesmo, da segurança pública. Foi policial penal, policial civil, policial militar um pouco mais difícil, né? Assim, de estar presente. Já tivemos bombeiro, Bombeiro, aquele rapaz da Guarda Municipal. Guarda Municipal, o vigilante, que foi muito bom. É uma classe, quer dizer, muito unido. Não, o trem estourou, o vigilante. É? E não que você não imagina, é porque você acha que eles são muito fortes, e são muito carentes, né? Porque não institucionaliza, fica aquela coisa... Então, assim, aí depois a gente foi, o médico que trabalhou no presídio, e foi, aí a gente viu levamos um ex-detento. levamos um ex-detento, Ah, é? você Imagina, acredita? eu tenho que ver isso. Sim, Vou e procurar. foi uma assim, história que, fenomenal.
Emocionante a história dele. Foi. Eu tô tentando ver vocês no Instagram, não tô conseguindo, eu vou pelo YouTube então. No Instagram, o que acontece? Muita gente não encontra, porque o pessoal coloca Guardião Podcast. E na verdade é Guardião Underline Podcast. Deve ser por isso que não tá encontrando. Uai, eu não pus underline não. Ah, então tá aí o erro. Tá. Tá aí o Aqui, ó, erro. acabei de escrever aqui, ó, Guardiões Podcast. Aí você vai pôr underline aqui. Entendi. E, Então é por isso que vocês não abrem os vídeos, gente. e a gente Nossa, falando que underline desse horrível. social também, né, Sim. Bruno? A gente comentava, Dirlene, que nos bastidores, a respeito do concurso da prefeitura, que vai Interessante. surgir Ah, tá. agora, né? Se não me engano, o edital já está aberto, as inscrições começam a partir de amanhã. Eu não tenho certeza, mas na dúvida o pessoal vai lá e olha. O Guardião Podcast está oferecendo aí, ofertando um material totalmente gratuito para quem não tem condições de fazer um cursinho, né, de forma presencial. Sim. O Guardião Podcast está disponibilizando, tá, o material do concurso da Prefeitura de Divinópolis. Basta ir no Instagram, escanear o QR Code que está lá e o material de excelentíssima qualidade. Disponível lá, é só estudar e nunca mais entregar um currículo na vida, né, Bruno? Senhor Jesus. Nossa. Trabalhar pros outros. Mas e aí, como é que é? Dependendo do que eu quero, por exemplo, eu quero o concurso, são várias categorias, Sim, né? sim. E aí, por exemplo, depende da categoria, Tá depende tudo o distribuído. estudo. Tá tudo lá distribuído já. Você vai O material é entrando no QR completo. Code e já vai te destinar para onde você. Ele tem pra todas as áreas. Ai, que legal, é isso que eu queria saber. E isso é bacana. E é Aham. bacana, né? Porque muita gente não faz. Ô, gente, então, ó, você que está ouvindo o programa aí, ó, concurso público da prefeitura, procura saber, pelo menos ali você tem uma estabilidade e ganha relativamente bem, mais ou menos. O salário no Brasil já foi a época, né? Que falava assim, ó. Salário no Brasil, eu vou te falar, viu? Eu tenho pouco Complicado. tempo no serviço público, o Bruno tem mais tempo que eu, tem 10 anos. Você tem 15, Bruno? 16. 16. Há tempos atrás, você chegava e falava que era funcionário público, cara, até tapete vermelho tinha pessoal te ligando, oferecendo empréstimo. Acabou, ninguém liga mais. Agora você é funcionário público e Ah, não. é pobre. É pobre. É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta e fala mais um pouquinho, vai dar uma reforçada aí nesse concurso da prefeitura e nesse sorteio aí da camisa aí do Cruzeiro, depois do Atlético, depois do América, tá? Você Sim. que quer ganhar aí toda autografada, camisa original. Então fica ligado aqui que a gente vai falar direitinho o endereço, tudo bonitinho do podcast, do Guardiões Podcast. Você quer conhecer, você vai escrever Guardião _ Podcast sem o I. Porque o da Marcela Knupp tem I. Tem aí? Tem, e eu pus o I. Aí eu falei assim, como eu não consegui encontrar? Eu falei, Marcela, tem I no podcast de vocês? Ela, tem. O Augusto. Agora eu fiquei O na Augusto dúvida. colocou. Não, de vocês não tem, não. Não, eu fiquei na dúvida se o correto é com I ou sem I. Agora eu tenho que fazer uma tanto pesquisa faz, no Dr. gente. Google depois. Não. Eu acho que, para começar, eu acho que podcast pode ser assim, sem o I. Acho até esquisito podcast, entendeu? Não, essa aí. sem É I, 100, não é? é 100. Nossa, você me Até deixou porque doido isso aqui aqui, não é ó. uma Eu palavra- fiquei na dúvida agora. Não, isso aqui não é uma palavra portuguesa. Não, né, não. Né? Podcast Não. em inglês. Então, É sem I, né? sem Aí o I. Dr. Google falou que é sem o I. Então, podcast, tá certo. Vamos falar de novo o cara que morreu lá o líder do Hamas. Sim. Ele tinha que morrer, porque como você está lutando uma guerra contra um grupo de terroristas e o líder está lá no Catar, sentado num trono. Mas o Israel não assumiu autoria e responsabilidade, não, né? Mas assumiu de um outro. Esse aí eles não assumiram mesmo, não. Bom, mas enfim, isso aí não vai virar muita coisa, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que o Irã fica meio assim para mostrar que ele é bravo e tal. Aí eles avisam quando a bomba vai, o pessoal já está preparado, esperando para mandar aquele domo, entendeu? Bom, vamos torcer para que seja desse jeito, né? Bom, mas vamos continuar aqui conversando com o pessoal, falando sobre o concurso da prefeitura. Sim, sim. Vocês não sabem quais são as categorias, não, né? As vagas ofertadas aí eu não vou saber precisar. Tem né? de policial também? Não. Não. Não, policial não Seria. tem nada a ver com prefeitura, não. Não. Gente. Mas seria um Prefeitura sonho, viu, Dirlene? Algumas cidades aqui da isso. nossa região possuem a guarda municipal. Guarda O municipal. pessoal Ela tem, entraria. Isso, o pessoal tem lutado aí para transformar a guarda municipal em polícia municipal, né? Para
ter uma autonomia, porque de fato o nome ele muda bastante a percepção das pessoas na autoridade que se apresenta ali no momento, né? Sim. Uhum. Então, eu acredito que eles vão conseguir, já está em tramitação em Brasília, mas se a nossa cidade tivesse uma guarda municipal, somando força aí junto com a CETRANS e os demais órgãos de segurança pública, eu eu tenho certeza, estaremos assim, Teria matéria e teria. bem servidos bem servido e teria. com uma segurança pública Mais de alto nível da segurança. cidade. Até, eu imagino assim que, quer dizer, eu acho que deveria ser assim. Dependendo do número de pessoas, população, a guarda municipal deveria ser polícia municipal. Ou guarda municipal, enfim, aqui não tem isso, né? Só tem o da CETRANS. Sim, nós temos uma guarda municipal em Nova Serrana, na cidade de Nova Serrana, uma cidade, assim, territorialmente menor do que a nossa, mas que receita lá é muito alta, né? Ainda per capita lá é altíssimo. Sim, porém, É a segunda ou guarda terceira municipal maior de do lá, Brasil. se você vê aquele pessoal trabalhar lá, pode colocar uma capa que os caras são heróis. Trabalham sem arma de fogo, né? Trabalham com aquela arma de impulsão elétrica, taser, e Eu sou doida faz, pra ter uma arma E na dessa. vontade. faz um servição. Tem ocorrência de tráfico que eles pegam lá. Já pegaram, se eu não me engano, lá, prenderam um autor do homicídio, que teve recente também, foi a apreensão da Guarda Municipal. Então o bacana. pessoal executa um serviço de qualidade lá. Então, aqui, ó, concurso da prefeitura, ó, o Klender abriu, ó. 10 Klender. Aí, ó. Concurso da prefeitura. Os valores para inscrições, ó. E tem um monte, ó, advogado, analista ambiental, arquitetos, assistente social de educação, bibliotecário, contador, economista, educador de trânsito, engenheiro agrimensor, engenheiro agrônomo, não é muita coisa, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, fiscal de obras, nossa, gente, fiscal de postura, fiscal de rendas, historiador, olha, historiador, gostei. Educacional que vai ter mais. Na área educacional, professor. Ô, gente, Sim. pode dar uma olhada no sistema MPA também. Tem a matéria desse concurso da prefeitura e com todas as categorias. Não é muita coisa, gente. Agente funerário, técnico escolar, agente de saúde, instrutor de música. Olha que legal, maestro. Adorei. Tem serviço Muito para bom. todo mundo, né? Tem. Então, e eles estão disponibilizando, gente, os Material de estudo. material de para vocês estudarem. São apostilas. Quando eu estudei, você acredita que eu estudei em casa quando eu fiz o concurso? Sim. Não tinha condição de fazer cursinho na época e não existia a internet, assim, pelo menos na minha época, não tinha essa facilidade. Hoje, há 10 anos atrás, não é igual hoje. Sim. Né? Não. E eu lembro que existia aqueles pendrive não, MP3. Ah, porque eu tenho pendrive. Você fica ouvindo e tal. Funcionava ali, você ficava colocava, ouvindo? baixava os áudios e eu decorava a matéria. Ah, eu decorava a também matéria. Oi, isso não... Decorar matéria é um negócio muito doido, né? A gente decora mesmo, é interessante. Uma vez eu fui fazer uma prova na Ordem dos Músicos em Belo Horizonte, eu decorei. Você acredita o que eu tinha que tocar? Mas a gente decora. Se Não tiver é? né, com Se hoje me pedir propósito, pra tiver com tocar, eu não sei propósito, tocar, mas naquele dia eu soube tocar porque eu decorei, cheguei lá, não arrasei, entendeu? Eu precisava da carteirinha. Hoje e tá muito hoje fácil. muito fácil. Você Você tem tem acesso a o saber, áudio, tem você tem o visual. Se a pessoa pra quiser poder imprimir alguma estudar. coisa para rabiscar ali, tem como, mas é um material online, né? Sempre lembrar o pessoal. Na Ele é época, online. a gente falava aí sobre os vigilantes, né? A gente acabou que pulou o assunto. Vou falar para você, esses caras são 10, viu? O serviço que esse pessoal executa, Dirlene, e não Peraí, são quem que é valorizados. vigilante? Pessoal que trabalha em banco, Ah, trabalha tá. em empresa, trabalha Carro na segurança forte. privada. Carro forte. Carro forte. Ah, tá. Entendi. Antes de eu passar no concurso, eu trabalhava num carro forte. Então, escondido, né? Ninguém podia saber, mas eu ouvia, tinha um foninho ali, passava por dentro do colete assim, ó. Eu ouvia a matéria o dia inteiro. O dia inteiro ouvindo a matéria. Foi por aí que eu consegui. Eu dormia ouvindo a matéria. Sim. Então, foi algo Dizem que me ajudou é bom muito. dormir ouvindo também. Foi algo que me ajudou muito. Mas, assim, voltando a esse assunto do vigilante aí, o pessoal executa, assim, um serviço, porque a Polícia Militar, a Segurança Pública, de modo geral, ela não consegue estar presente em todos os locais. Né? Então, o vigilante tem esse Aliás, papel ela não está importantíssimo. presente em todos os locais.
A quantidade de servidor é muito pequena, né? Infelizmente. Eu sei, eu entendo. Já não é nem culpa da polícia. É uma política sei. de Estado, né? Seria. Eu acho também. Até porque assim, a população vai crescendo em número de pessoas, vai crescendo gente que vem morar aqui, gente que mora no interior em volta, que vem para cá, vem estudar aqui, vem trabalhar aqui. Então, assim, a cidade está crescendo, está aumentando o número de pessoas. E a gente não vê aumentar o número de polícia, por exemplo. Sim, não acompanha, né? Às vezes vê, aí fala, vai vir 5 para Divinópolis, 2 para não sei onde, fala 5. Mas veio 5, aposentou 10, e aí? A matemática não fecha. É verdade. Eles ali já são mais antigos, né? Como o tempo, então eles aposentam constantemente. Né? Todo mês, toda semana aposenta alguém. Em 250 anos, aí. Então já é. Você entendeu? A máquina deles matemática não fecha. Não fecha, não. E eles fazem concurso constantemente. Mas a população não para de crescer. Não. E sem contar o número de auto-extermínio que tem aumentado muito, né, Dirlene? Entre os operadores de segurança pública. Muito. É algo que a gente não pode deixar passar batido e falar que o pessoal tem adoecido muito. Nós vamos falar sobre isso, então, no próximo bloco, que é o nosso último bloco. Então, é porque eu acho muito importante falar sobre isso também. 5 horas e 28 minutos, a gente volta daqui a pouquinho com... De volta ao nosso programa 5 horas e 38 minutos, gente. Nosso bate-papo está muito bom aqui com o podcast Guardião. Eu espero que eles voltem, né? Já estou convidando para uma outra oportunidade também, porque eles têm muito assunto. A gente pode falar muito de segurança também, que eles entrevistam muita gente de segurança pública, até porque são agentes de segurança pública. Mas é um assunto que eu acho que é importante falar também. O tanto que essas pessoas, porque todo mundo que trabalha sabe o tanto que é pesado, que a gente está estressado, que a gente está cansado, que a gente fica. Imagina para segurança pública, polícia civil, polícia militar, esse povo correndo atrás de bandido, tiro. Não, deve ser uma loucura. E a loucura é tanta que eu acho que a pessoa chega num ponto que ela não aguenta mais. Então, assim, ela acaba se autodestruindo. E o número só vem crescendo, né? É isso da aí, Dirlene. autodestruição de policiais ou... Esse número, ele aumenta a cada dia. E o anuário do ano passado, né, Minas Gerais não divulgou os números, né? Eles não passaram esses números, não sei por quê. Porém, pela primeira vez, sim, porém pela primeira vez, os casos de suicídio entre policiais militares superam o número de mortes de agentes em confrontos dentro do serviço ou fora de serviço. Ah, é? Sim, e Nossa. assim, aqui a gente está colocando, né, que os dados se referem a 2023, do 18º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E esse anuário, ele não incluiu aqui, né, esse número que eles colocaram aqui, não incluíram policiais civis, não incluíram, na época, agentes penitenciários. Sim. Tá, hoje policial penal, eles não foram incluídos. Nem bombeiro. Nem bombeiro. Eu acho que se colocasse aqui, o trem seria muito alto. Às vezes até proposital não colocar, para não assustar e não impactar. A gente não está falando nem aqui de Brasil em modo geral. Você imagina a quantidade de pessoas adoecidas com essa profissão, né, que deveria ser valorizada, as instituições, bem como seus operadores, principalmente os operadores, que é quem está ali na ponta da lança, executando de fato o serviço policial na rua, trazendo proteção, trazendo segurança à sociedade todos os dias, né? Independente de feriado, sábado, Sim. domingo, o pessoal está sempre aí e é polícia 24 horas, né? Mesmo de folga, aconteceu alguma coisa ali, você vai ter sempre ali alguém que vai ser por você, que Gente, vai é atuar, que vai te muito defender. estressante. E Estressante. muito constantemente, né? Você ainda ouve. Eu até nunca ouvi, não. Com a minha pessoa, mas a gente sabe que até a sociedade, mas aquela pessoa tem a audácia de falar. Mas você fez concurso porque você quis. Eu falei, tá, então vamos tirar todo mundo. E quem vai fazer a segurança da sua casa? Quem vai Tá, apagar mas o fogo? Você fez concurso porque você quis, mas você não sabe o que é estar lá dentro. Não, mas a resposta deles é a seguinte: mesmo assim, eles ainda acham que é normal. Tecnicamente eu sou pago para morrer, seria isso. É isso. É suas palavras, é isso que eu queria Então falar. você tem que Você ganhar ouve, pra morrer também. você ouve isso, você fez porque você quis. Né? Mas aí ninguém tá pensando, né, na família do policial que tá em casa, né? Ele deixou família, ele deixou esposa, filho, para cumprir uma missão nobre, Sim. né? Sem saber se vai voltar. E deve ser terrível ser mulher de policial, filho de policial,
Porque o pai sai, a mãe sai, e você pensa, meu Deus, cuida deles. Até essa pessoa, que eu acredito, ela passa por uma preparação própria. Com o tempo ela se prepara. Uhum. Vira uma polícia também, só que, né, dentro de casa, dentro do trabalho dela, porque senão separa. Não que questão de briga, nada. Separa, porque não vai aguentar a carga. Uma hora você tá ali, uma hora você não tá ali. Uma hora você não tá ali, e outra você não tá ali de novo, né? Fazendo sua função, ou quando você vier deixar. Eu vejo, como eu vejo muito filme de guerra, e vejo também, às vezes, alguns documentários ou podcasts de treinamentos de polícia, de exército, de soldados, de vários países e tal, porque tem uns podcasts muito interessantes, os documentários muito interessantes sobre isso, como que é o treinamento do maior exército do mundo, maior, mais forte, mais potente do mundo e tal. Aí eu gosto de ver o treinamento. Aí eu fico vendo assim, falo, gente do céu, socorro. E morre gente nesses treinamentos. Mas assim, quando vocês devem ter assistido Tropa de Elite. Sim. Aí aparece ali, né? Parece que esse nó, que horror que é o treinamento. Eu falo, gente, esse povo tem que assistir um Mais Guerra. Porque aquilo ali é água com açúcar perto do que é uma guerra. Assim. Não é? Sim. Assistir aquele filme Nada Novo no Front, aquilo ali mostra que você vira um robô. Você para de pensar, você para de sentir, você para tudo. Acabou. Vai. É assim que funciona. E quem está de fora não consegue fazer essa distinção. E a gente ainda tem a obrigação, porque eu vou dizer que eu acho que você tem sim. Aí eu até aceito, você fez concurso porque você quis. Você tem a obrigação de sentar na mesma fila de uma fila do banco, da mesma forma, você tem que ficar ali. Você tem que ir no supermercado da mesma forma. Você tem que ir numa lanchonete e sentar da mesma forma. Ainda não tem. Eu tenho duas pessoas, né, Schneider? Inclusive, eu tô sentado na frente de um também que tem esse mesmo perfil, que é de verdade um policial penal. Porque tem gente que é concurseiro. Entendi. Só pra separar aqui. Sim. Esse cara não senta de qualquer jeito em qualquer lugar. Até a esposa que nós tá falando acostumar com aquilo. Que isso? Que bobagem é essa? Eu falei, calma, filha, calma, que não é assim que funciona, não. Se tiver uma mesinha da sorveteria com a filha, é a última do canto. Se não tiver, escolhe outra sorveteria. O carro... Quem está no carro, a família é condicionada, né? Tá dirigindo, abaixa. Os meninos que estão no banco de trás, o mais velho solta a cadeirinha da irmã, vai todo mundo pro chão. Aí você quer ter essa vida? Vai todo mundo pro chão. Nossa, de jeito nenhum. Entendeu? E você acha que a pessoa ganha bem pra passar por isso? De É um amor nenhum. contínuo, é um amor da profissão e a pessoa que tá com essa pessoa ama também. E com certeza. uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que foi aprovado em primeiro turno já, Dirlene, o regime de recuperação fiscal. Boa. Né? Caso seja aprovado, esses operadores de segurança em Minas Gerais vão ficar 9 anos com o salário congelado, tá? Então muita gente fala assim, ganha bem. Ganha bem aonde? Peraí, vocês vão Né? ficar 9 anos sem receber um aumento? Sim. Não é nem aumento, Dirlene, porque aumento mesmo, de fato, eu acredito que o último aumento que teve foi na época Eu sou ruim pra isso, mas... Aécio Neves, Sim, né? isso. Foi na época do Aécio Neves. O que a gente está pedindo, na Nossa, verdade, gente. o pessoal está pedindo é a recomposição das perdas inflacionárias. Claro. Ela dá Isso 46%. todo ano o governo Entendi. tinha que pagar, né? Mas, Mas voltando, se vir a votação final mesmo, é 9 anos. A gente fazer um cálculo Mas aqui, peraí, quem é que tá votando isso? pra quem tá ouvindo, Assembleia um cálculo assim Legislativa. bobo. Se um salário fosse 4 mil hoje no policial, eu quero um número, é 9 anos ganhando os mesmos 4 mil reais. Se o salário mínimo passar para 2.800 daqui a 10 anos, o cara ganha quase 2 salários, o policial. Para fazer o mesmo serviço nós estamos falando Mas, aqui. gente, é tão louco isso, né? A gente pensar que vocês que dão, né, o corpo, a vida para proteger as pessoas, né? Enfrentam aí bandidos, enfrentam situações muito piores também. Enfim, tudo é horrível que vocês enfrentam. Por que vocês ganham mal? Isso é o que eu estou falando, tá, gente? Nem eles não. Eu vejo assim, por que eles ganham mal e por que os políticos ganham tão bem? Por que eles têm tanto auxílio se eles já ganham tão bem? E por que quem enfrenta os piores, né, as piores situações não tem todas as regalias, não tem auxílio moradia, não tem auxílio uniforme, não tem auxílio isso, vai que não tem nem bala na arma. existe, chega a gerar uma certa revolta, né? A gente Sim. falar isso. E voltando lá no início do programa, quando a gente conversou, foi o que nos fez criar o Guardião Podcast, né, para poder dar voz, para poder falar dessas mazelas
que existem, né, infelizmente, Sim. e toda vez, principalmente o policial penal, quando o policial penal ele aparece na mídia, ou ele é corrupto, ou ele é torturador, né? Nunca é uma pessoa inteligente, uma pessoa que estudou, passou num concurso. Um bom pai de família, ou um mãe de família, que a gente né? tem, as policiais penais Um lá. excelente profissional, Sim. ele nunca é tratado desse jeito, né? Então, a gente quer desmistificar tudo isso aí e mostrar de fato o que é o serviço do policial penal, o que é o serviço do policial civil, do bombeiro, do guarda municipal, Do médico, igual você falou. do médico que teve a vivência, né? Quem não conhece ainda, Dr. Delano foi nosso entrevistado lá, falou da vivência dele dentro da Sim. unidade prisional. Nós tivemos lá um ex-detento também falando da vivência dele dentro da unidade. E, de fato, o policial penal é um monstro? Não. Não. É um trabalhador comum, né? Porém, sobrevivendo em situações adversas. População carcerária hoje eu não sei dela mais não, porque a gente não vai, eu não estudo mais, né? Era bom saber só, eu sei que em 2007, foi até quando eu entrei, ela era, acho que meio milhão de presos. Se não me engano, tá o dobro e um pouco mais. Nossa. Hoje em Minas Gerais, Eles para estão botando ser... a tornozeleira, porque não tem lugar de pôr esse povo mais, ué. Hã? Estão botando tornozeleira, porque não tem mais cadeia para pôr tanta gente. De fato, foi uma solução. Igual, Mais Dilene, ou no menos. Brasil encarcera-se muito. Muito. Né? E encarcera-se mal. Sim. Encarcera-se mal. Hoje a cela ela é diferente de unidade, tá? Uma cela que ela é feita ali por um regime específico. 6 camas, de 13 a 18 ou 20. Porque pode ter 3 também. Beleza? Mas 6 nunca, tá? Nunca. Como nunca? Eu nunca vi. Eu entrei em 2007. Eu nunca vi um pavilhão, já fui mais de 20 cadeias, eu já devo ter frequentado já. E algumas permaneci nelas. Eu nunca cheguei num pavilhão de qualquer unidade que seja em Minas Gerais. Ué, mas esse pavilhão seu tá correto, 6 camas, 6 presos. 2 camas, 2 presos. Nenhum lugar. Não tô falando questão de dó nem dó, não. Nós estamos falando aqui de se aumenta o preso, por que não aumenta o policial penal? Se aumenta as qualidades, não é isso que você tá Sim, falando? Gente, não tem. Se ela com 6 camas, 18 presos. Se ela com 2, 7, 8. Ué, isso aí é o campo de concentração. Fazendo um complemento na sua fala aí, Bruno, com 39.200 vagas, né, dentro do sistema prisional hoje. Mineiro. Mineiro, em Minas Gerais. 39.200 vagas. 172 unidades prisionais, né, com cerca de 60 mil presos. Isso é um excedente aí de 53%, né? Só Ai, gente. em representação numérica aqui, para quem está em casa poder entender. É Vamos muita falar, coisa. Mas eu quero mais vocês aqui, tá? Guardião Podcast, tá, gente? Procura aí no YouTube ou no Instagram para vocês conhecerem o trabalho deles, que é muito bacana. O concurso, o sorteio da camisa do Cruzeiro toda autografada, as apostilas, né, para vocês estudarem, para fazer o concurso, a categoria que você quer. E coisas que vão aparecendo, que vocês falaram que está sempre dando prêmios lá no programa, né? Todo dia tem um prêmio, né? Todo dia tem. 2 ou 3. E qual que é o dia do podcast? Todas as quartas-feiras, às 19 horas. Quartas-feiras, 19 horas. O horário de vocês é muito cedo. Por que não é 7h30? Nós já tentamos, não deu muito certo. Não deu certo, deu não. muito certo. Ah, então tá. Gente, obrigada, Nós Schneider, agradecemos. obrigada, Bruno. Muito Nós que bacana. agradecemos Eu a também oportunidade, agradeço. viu? Muito A obrigado gente por tava abrir devendo, as né? portas pra gente aqui. A gente marcou Não, mas anteriormente tudo bem, aí, eu entendo. deu esse imprevisto. Sim. A gente falou assim, é 24 horas, né? Não tem, chamou, tem que ir. Não, não Então tem nós problema, estávamos não. no cumprimento do dever, Foi né, Bruno? verdade. E inclusive hoje o Bruno não pôde vir porque ele está Tá trabalhando. tá numa missão também. Então é a vida. Ok, gente, ó, podcast _ Guardião. Guardião. Não, Guardião Underline podcast. podcast. É isso Nossa, aí. eu tô mal pra falar um podcast de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta.